Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma live da Almadecal. Nosso tema de hoje é vida de oração e os seus desafios. Com o nosso presbítero Anderson, vamos convidando todo mundo, enviando para os nossos amigos no direct. Será uma live que eu creio que Deus falará fortemente. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando, daqui a pouco já daremos início à nossa live. O presbítero Anderson vai estar vindo aí e vai ser glória. Vamos compartilhando, botando aí nos grupos. Creio que será uma live poderosa, Deus vai falar fortemente hoje. O propósito da nossa live hoje, nossa live de terça-feira, ela se baseia com temas. E a nossa live de quinta-feira é com o tema A Minha História. Hoje estaremos falando sobre a vida de oração e os seus desafios. O presbítero Anderson vai estar aí conversando conosco, tendo um bate-papo. E creio que a sua vida será edificada através dessa live. Vamos compartilhando. Deixa eu ver aqui. Bater 2 minutos que a gente começa, já tem 1 e pouco. Mas vamos compartilhando para todo mundo, para os seus amigos no direct. Para o povo da Almadecal, bota no grupo da Almadecal aí. E nós já daremos início a mais uma live aqui no nosso Instagram. Queridos, cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Como nosso tema hoje é oração, a vida de oração e os seus desafios. Para darmos início, eu vim trazer aqui para todos vocês a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Paulo aqui ele vai estar dando conselhos, admoestando a igreja de Tessalônica, ao povo dos Tessalonicenses, e ele vai trazer orai sem cessar. Paulo está falando, as suas vidas têm que ser baseadas na oração. A oração na vida do crente, a oração na vida daquele que quer intimidade, que quer estar perto de Deus, não pode ser segunda opção, não pode ser a segunda escolha, mas a oração na nossa vida tem que ser, a gente está em primeiro lugar. Conversar com Deus tem que estar em primeiro lugar. Todas as nossas decisões têm que ser baseadas primeiramente na oração. Então, queridos, vamos dar início aqui, eu estarei orando. Nós convidaremos aqui agora o presbítero Anderson e daremos início a mais uma live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de glória, nós te agradecemos por tudo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça. Senhor, estamos aqui mais um dia, ó Deus, na forma que nos convém devido a toda a situação que estamos passando, mas a nossa fé é entender que nada saiu do controle das tuas mãos, tudo está no controle das mãos do Senhor. Meu Senhor Jesus da glória, que essa live venha a ser verdadeiramente canal de bênção para vidas. Usa o teu filho, o presbítero Anderson, que o que ele venha falar, sabe, Pai, não venha ser o que ele quer, mas sim o que o Senhor determinou, que não venha ser a vontade do homem, mas a vontade do céu. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus da glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, vou estar fazendo a solicitação aqui para o presbítero Anderson e vamos dar início a mais uma das nossas lives. Deixa eu ver aqui. Tá na live? Peraí. Dá um oi, presbítero Anderson, faz a solicitação, por favor. Para eu aceitar aqui, para a gente dar início. Que eu não tô conseguindo achar aqui direito, não. Saiu. Pronto. Boa noite, Pai. Paz do Senhor. Pai do Senhor, meu Deus, tudo bem? Tudo na paz com o Boa Senhor. noite. Boa. Pai do Senhor Jesus. Tá me Amém. ouvindo aí? Tá tranquilo, tá na paz. Tá tranquilo, dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Pronto. Dá. A paz do Senhor Jesus. Paz. Tá me ouvindo aí? O senhor tá me escutando? O senhor tá me escutando? Tá me escutando? Tô sim, Eu estou. tô te escutando. Pronto, tá Tô te tranquilo. ouvindo. Tá tranquilo. Pronto. Pode É um dar prazer início, estar pode com início. vocês aqui. É um prazer estar com vocês aqui
nesse momento que é especial, especial para a vida dos jovens, para a nossa vida. E agradecer a Deus por essa oportunidade, ao presbítero Danilo, que nos fez o convite. Deus abençoe o presbítero Danilo, que tem sido o canal de bênção para estar aí trabalhando com os jovens, mantendo os jovens ativos para a glória de Deus. E isso é bom. Eu fico feliz por ver vocês, jovens, trabalhando para o Senhor, mesmo em um momento difícil que o mundo está passando, principalmente nós, né, como cristão, nunca passamos por uma situação dessa de ficar sem congregar, mas graças nós damos a Deus, porque mesmo no meio de tanta dificuldade, vocês estão aí firmes, trabalhando para o Senhor, e temos a certeza que tudo isso vai passar, e vamos passar por isso, e ficaremos mais firme e mais forte do que nunca. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns minutos, né? A live não pode passar de uma hora. Nós vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor no livro de Tiago, mas é um trabalho mais onde vocês terão a oportunidade de estar fazendo algumas perguntas diante do tema vida de oração e os seus desafios, né? Vocês podem ficar à vontade aí para estar fazendo perguntas e nós estaremos aqui pedindo a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para que possamos, através da sua palavra, edificar vidas de pessoas, Não, meu. jovens que estão nos assistindo. Tá legal aí? Tá. Tá bom aí? Tá. Pronto. Tiago, capítulo, nós vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5, e o verso 17. E também o verso de número 18, aonde está escrito assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. É com a ajuda de Deus e do seu eterno Espírito Santo que nós estaremos aqui, né, conversando, batendo um papo e trazendo também uma meditação da palavra de Deus. É bom, irmão Tiago, tiver alguma pergunta aí, você também pode anotar, porque às vezes Pronto, vou anotar eu aqui. passando aqui, amém, não consigo ver todas, né? Pronto. Mas pedir também para que os irmãos possam estar compartilhando aí, né? Para que o número de pessoas aumente aí na nossa live. Pode estar compartilhando aí, meus amados. Compartilhe aí que será bênção para a glória de Deus. Amém. Falando de oração, parece um tema fácil, né? Então não deixa de ser fácil. Agora, a teoria é fácil. A prática se torna um pouco difícil, né, Tiago? Com certeza. A prática é uma coisa. Melhor, a teoria é uma coisa. A prática é outra. Mas o que nos chama a atenção é que o mundo que nós vivemos, o mundo pós-moderno, existem muitas pessoas cristãos que ainda não conhecem o poder que tem a oração. Ainda não conhecem os efeitos que ela tem tanto na vida do indivíduo, tanto na vida da sociedade, de um país e, por que não dizer, do mundo, né? Baseado nisso, nós podemos correr lá para o livro de Timóteo. Eu vou estar folheando a Bíblia aqui, né? Eu faço questão de ler esse texto
enquanto isso eu vou falando, você pode estar anotando a sua pergunta aí para estar fazendo, né? Em Amém. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora veja, verso 2: pelos reis e por todos que estão em eminência. Aí a Bíblia diz assim: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e Honesto. honestidade. Glória a Deus. Então veja que Paulo está orientando a Timóteo, antes de qualquer coisa, orar pelos reis, aqueles governantes, em outras traduções, governantes que estão em eminência. E qual é o propósito desta oração? Pelos governantes, pelos reis, né? Hoje, nós dizemos que são os políticos, não é isso? É aqueles que recebeu de Deus a permissão de estar conduzindo um município, uma cidade ou um país. Qual o propósito disso? Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, né? Então veja aí, nós estamos falando sobre vida de oração e os seus desafios. Agora eu vou falar sobre um desafio em relação a esse texto que nós lemos aqui. Qual é o desafio que há para nós? Qual é o desafio que há para o cristão? Né? Esse desafio que para nós é o seguinte: é difícil, infelizmente, muitos cristãos ainda não entenderam isso, né? Geralmente, quando o meu candidato ganha, eu oro por ele. Mas geralmente, quando ele não ganha, eu não oro por ele, né? Mas perceba que, independentemente se foi o meu candidato ou não, o dever que nós temos como cristão é orar por eles, independente de quem ganhe. Por quê? Porque se tornou uma autoridade constituída por Deus. Então perceba que existe, na verdade, um propósito muito grande na oração, que não abrange apenas a nossa vida individual, não abrange apenas a nossa família, abrange um todo, um município, uma cidade, um país, uma nação, né? Ou que sabe, o mundo. Então, existe propósitos na oração, como também existem seus desafios, e um dos é este que eu acabei de falar. Há uma orientação de Deus no Salmo 122, verso 6. Ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Então, Deus não está dizendo assim, orai pela paz de Bertano, de fulano. Não, é pela paz de uma nação. Correto? Correto. É pela paz de Jerusalém. Porque, havendo paz na cidade, automaticamente os moradores dela também terão paz. E terão uma vida quieta e sossegada. Então, perceba a importância que se há nisso. A gente também pode ver Jeremias, Deus através de Jeremias, no capítulo 29, verso 7, dizendo para o povo: olha, orai pela cidade ao qual eu vos fiz transportar, porque havendo paz na cidade, certamente também vocês terão paz. Não é isso? Real. Então, só que há um desafio aqui também, Tiago, né? O desafio é: como é que eu vou orar por uma cidade onde eu sou escravo, prisioneiro? Onde eu sou cativo. Onde eu sou cativo? É difícil. Real. Porque se eu orar por aquela cidade, aqueles que me levaram cativo, prisioneiro, vão ter largueza, amplitude de vida, vão ter paz, né? Mas só que quando Deus fala isso, o projeto de Deus é pensando no povo dele. Orar pela cidade, porque se na cidade tiver paz, vocês também terão paz. Então, eu estou começando aqui de uma maneira externa, né?
para chegar a uma maneira mais interna, mais pessoal. Então, é importante nós, como cristãos, principalmente hoje, Tiago, né? Se o irmão tiver alguma pergunta aí, pode colocar que eu estou observando aqui, tá? Pronto, estou esperando o povo aqui mandar pergunta para anotar. Como? Estou esperando o povo mandar aqui para começar a anotar. Mas pode ir, daqui a pouco posso as perguntas. Tá ok. Então, principalmente hoje, no tempo que nós estamos vivendo, né? Eu nunca pensei que eu ia viver para ver uma situação dessa, as igrejas fechadas, a gente não poder cultuar, perdendo a nossa liberdade de culto, né? Então, não existe situação melhor para o povo de Deus orar, a não ser um momento como esse. Porque, infelizmente, nós geralmente só deixamos para orar na situação difícil. Estamos numa situação difícil. Então, a hora de orar é agora. Então, existe esse desafio que nós falamos aqui. Agora, vamos trazer mais para o nosso lado pessoal, nosso lado íntimo, né? Nós, nossa casa, família que nos cerca, porque geralmente nós somos tendenciosos mais a orar por nós, por aqueles que estão perto de nós, né? Observamos algo interessante. A oração, ela é a base. Segundo nós, aquilo que nós já falamos aqui, ela é uma base para uma vida quieta, ela é a base para uma vida sossegada, né? Agora, a oração, ela é a base também para uma vida de prosperidade. Sim. Né? Agora eu quero chamar a atenção aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, que quando falo prosperidade, eu não estou falando bens aquisitivos. Eu não estou falando dinheiro. Não, não é isso. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperos. São ricos, mas não são prósperos. Nós, infelizmente, mudamos o contexto que é prosperidade. Né? De uma maneira bem simples, eu quero definir aqui o que é prosperidade. Prosperidade é você ser bem-sucedido em tudo aquilo que você vier a fazer. Correto, Thiago? Correto. É uma pessoa que tem sucesso naquilo que faz. Ela é bem-sucedida naquilo que faz. Exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa próspera, né? Vamos citar a Bíblia, que é o nosso norte, é o nosso rumo, é o nosso barco, é a Bíblia, né? Um exemplo de uma pessoa próspera. José. José era escravo. Correto? Prisioneiro, correto? Na casa de Potifar, a casa de Potifar foi para a prisão, né? Mas José não deixou de ser uma pessoa próspera. Tudo que José fazia, a mão de Deus estava com ele, prosperando. E a Bíblia diz assim, e Deus era com José. Por várias vezes a gente vai ver no texto essa frase, e Deus era com José. Ou seja, José era prisioneiro, mas era próspero. Era escravo, mas era próspero. E quando chegou na prisão, o carcereiro pegou a chave e deu para ele. Sinal de uma pessoa próspera. Não. Prosperidade é isso, é você ser bem-sucedido naquilo que faz. Né? Agora eu pergunto, será que tem pessoas que está aqui me assistindo agora, será que tem pessoas que elas fazem muito, trabalham muito, se esforçam muito? Não, nem isso que eu quero dizer, né? Aquelas pessoas que fazem muito, se esforçam muito e não alcançam sucesso. Real. Né? Não alcança a verdadeira prosperidade. Não alcança a verdadeira prosperidade, correto. Que elas fazem, soam, se esforçam, acordam cedo, é como está escrito lá no Salmo, né? Come o pão de dores, né? Acorda cedo, levanta cedo, come o pão de dores e não tem sucesso. Real. Então, com base no nosso tema, eu quero dizer aqui que a oração rompe com a barreira, eu quero dar o nome de improsperidade, né? Não sei nem se está certo esse nome, né? Mas foi o que me veio aqui agora, né? Ela rompe com a barreira da negatividade, daquilo que não dá certo.
e ela faz com que a porta da prosperidade se abra para a sua vida. Eu disse, prosperidade não é dinheiro, não é isso, não é riqueza. Porque o contexto que nós vivemos hoje, a gente vê muitas mensagens voltadas para isso, para uma prosperidade financeira, para bem aquisitivo, não é isso. Né? Eu sei que Deus faz tudo isso, mas o propósito aqui não é esse. O propósito aqui é nós entendermos que a oração faz com que coisas que não dão certo começarem a dar certo. Real. É fazer com... Correto? É fazer Correto. com que pessoas, né, que trabalham, que se esforçam e acabam não alcançando o seu objetivo, a oração consegue fazer isso. A oração, né? E que tipo de oração é essa? Que tipo de oração é essa? É isso que nós vamos falar aqui, né? Nós estamos apenas em uma introdução, mas justamente isso. Eu quero citar aqui, ainda fazendo parte da nossa introdução, o exemplo de Jó. Quem era Jó? Jó foi alguém que tinha muito, tinha tudo e perdeu tudo, né? Tinha muito e perdeu o muito que tinha. Só que tem o seguinte, nós conhecemos aquela história de Jó, só que a mudança do cativeiro de Jó, é isso aqui que eu quero frisar. Como? Ele estava orando nesse momento. Ele estava orando. Por quê? Ele estava orando pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Seus amigos, né? Agora, vamos ver que tipo de amigos eram os amigos de Jó. Né? Eram amigos que não consolaram. Foram para consolar, mas chegou lá e não consolaram Jó. Pelo contrário, começaram a apontar Jó, a acusar Jó, dizer que Jó estava cheio de defeito. Né? Começaram a fazer isso. Né? E a Bíblia diz que Deus se irou contra eles, Zofar, Bilbalde, né? E esqueci agora o nome do terceiro. Mas escute algo interessante aqui. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava. Quando Jó orava pelos seus amigos. Aí vai mais um desafio aqui da oração, para nós pensarmos um pouco. Será que eu consigo orar por aquelas pessoas que me acusam? É o necessário. Será que eu consigo orar por aquelas pessoas que eu sei que falam mal de mim? Será que eu consigo orar? Agora, a mudança da vida de Jó aconteceu justamente quando Jó tomou essa iniciativa. Aí houve a transformação. Aí houve a mudança. Elifaz, Bilbalde e Zofar. Muito obrigado, Diego. Né? Diego, Deus abençoe. Jovem está bom de Bíblia mesmo, né? Glória a Deus. Então, perceba o seguinte, vou estar lendo também esse texto aqui, porque assim nós vamos entender melhor essa situação. Jó capítulo 42, verso de número 12, a Bíblia diz assim, verso número 10, a Bíblia diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aí a Bíblia diz, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aí a Bíblia diz no verso 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mas não para por aqui. Vamos continuar aqui. Verso 13, vamos dar continuidade no verso 13 a seguir. Também teve 7 filhos e 3 filhas, chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Kes, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Verso 16 diz assim, depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Verso 17, então morreu Jó, velho e fartos
de dias. Glória a Deus. Prosperidade é isso. Jó viveu 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Imagine, né? Jó viu seus filhos, viu seus netos, bisnetos, né? Ou seja, prosperidade é isso. E isso aconteceu quando Jó orava pelos seus amigos, né? Que falavam mal dele. Mas, ao que a Bíblia diz, nos orienta, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem. Então, vamos aqui. A oração faz isso, faz com que aquelas pessoas que estão em um estado onde não prosperam, onde não produzem, ela começa a prosperar, começa a produzir depois da oração. Então, os efeitos da oração são enormes. Na verdade, nós não temos tempo e nem condição de falar aqui dos efeitos que a oração tem. Nós lemos um texto aqui de abertura onde fala de Elias, que orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Depois Elias orou novamente para que chovesse, e Deus mandou chuva sobre a terra. Ou seja, a oração mexe com a natureza. Ela mexe com as circunstâncias da natureza. Agora tem uma coisa. É necessário fé. Sim. É necessário fé para que venhamos a orar a tal ponto. Agora tem detalhe. O texto que lemos, a Bíblia diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, Elias não tem nada melhor do que vocês. Ele orou e isso aconteceu, correto? Correto. Então, se ele tinha as mesmas paixões que nós, orou e aconteceu, a Bíblia está dizendo que nós também, nós temos condições de orar e coisas grandes acontecerem para a glória de Deus. Agora eu vou voltar novamente aqui. E aqui a gente não pode esquecer isso. A Bíblia fala no verso 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, Elias era justo diante de Deus. Ele não carregava apenas uma nomenclatura de crente, de profeta, não. Diante de Deus, ele era justo. Então, o efeito da oração se baseia nisto. Naquilo que somos diretamente com Deus. Porque não é o fato de proclamarmos sermos cristãos, evangélicos, e viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, que vamos orar e Deus vai atender. Não. Elias era um homem justo. Então, para aqueles que procuram viver a santidade de Deus, a justiça de Deus, eu posso afirmar com toda certeza, a oração surte efeitos extraordinários. Agora, observe algo interessante em toda essa situação. A gente vai ver que eu vou falar algo aqui que talvez possa mexer aí, né, com o pensamento de alguém, de alguns, mas escute o que eu vou dizer aqui. A oração, ela coopera para os propósitos divinos. A oração coopera para o propósito divino. Amém? Tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo. Tá. Pronto. A oração ela coopera para os propósitos divinos. A Bíblia diz em
Êxodo 32, verso 9 a seguir. Eu estou aqui com a Bíblia aqui, porque eu estou folheando, né? Que Deus, ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, se aparta aí do povo. Moisés estava orando, estava no monte, buscando a face de Deus, e o povo se corrompendo embaixo, né? E Deus disse a Moisés que iria, na verdade, destruir o povo. Ia fazer dele uma outra nação. Êxodo 32, está esse texto. O povo está embaixo fazendo bezerro de ouro. Agora, observe algo interessante. No verso de número 9, a Bíblia diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo. E olha o que Deus diz: E este povo, e eis que é povo obstinado. Ou seja, Deus está chamando o povo dele de um povo obstinado. Perceba que, a seguir, não vou ler todo o texto, porque é um texto um pouco longo, mas Deus está dizendo que iria destruir o povo, porque o povo era povo obstinado. Ou seja, já havia algo declarado da parte de Deus. Glória a Deus. Já havia algo declarado da parte do Senhor, destruir o povo. Só que Moisés, ele vai interceder a Deus pelo povo. Ele vai interceder a Deus pelo povo. Só que no verso 14, depois da intercessão de Moisés pelo povo diante de Deus, a Bíblia diz assim: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus se arrependeu de fazer o mal que ele mesmo havia declarado, que ele mesmo tinha dito que ia fazer ao povo. Então, chama atenção aqui para o seguinte: a intercessão de Moisés pelo povo mudou o propósito de Deus, mudou o propósito divino. Aí alguém pode perguntar aí, e Deus se arrepende? Como é que é esse negócio de Deus se arrepender? Né? O arrepender de Deus, que a Bíblia nos diz, é bem diferente do arrepender do homem. Né? Deus não se arrepende como homem. Primeiro, Deus é santo. Deus não tem do que se arrepender. Quem tem que se arrepender somos nós, homens, que somos pecadores. Né? Mas na tradução hebraica, arrepender significa mudar de propósito, compadecer ao ponto de alterar a execução de um ato planejado e já declarado. Deus já havia planejado, já havia declarado que ia destruir o povo. Porém, não tinha feito ainda. Não tinha feito ainda. E gostei desse ponto aí que você falou. Do tempo que Deus fala que vai fazer, Rapidão. Moisés entra no meio com a intercessão pelo povo. Então Deus muda o propósito. Deus muda o projeto. Porque Moisés intercedeu pelo povo. Né? Real. Então, observe algo interessante. Vamos dar um salto aqui para o Novo Testamento, Lucas 18. Nós estamos falando que a oração, ela tem poder de alterar propósitos. Sim. De mudar projetos. A Bíblia fala sobre um juiz iníquo que não temia a Deus e nem aos homens. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que havia uma pobre viúva. Só que essa viúva tinha uma causa. E só o juiz poderia resolver a causa dela. Real. A Bíblia diz que essa viúva, todos os dias, batia na porta do juiz iníquo. Senhor juiz, faz justiça à minha causa. Não era assim? E ela não parou. Ela foi insistente. Até ao ponto do juiz iníquo, que não temia a Deus e aos homens, dizer o seguinte: visto que não temos a Deus, visto que não temos a Deus e nem aos homens, todavia farei justiça à causa desta viúva,
para que não me importunes. E ele foi lá e fez, concedeu a petição daquela viúva. E o Senhor Jesus usa esse exemplo para perguntar o seguinte: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu aprendo aqui que a fé nos leva a orar, nos motiva a orar. E quando nós somos movidos pela fé em oração, propósitos acabam se cumprindo, portas se abrem e projetos são alterados. Se cumpre. Aleluia. Sim. Projetos são alterados. É esse ponto aqui que eu quero focar. Projetos são alterados. A oração faz isso. Rapidão. Só falar aqui Pode? também. Fica E a à oração vontade. também faz com que ela faz com que o querer de Deus seja estabelecido em nossas vidas, porque se a gente olhar lá em Atos capítulo de número 13, se não me falha a memória, estava Paulo e mais alguns doutores da lei, eles estavam orando e eles estavam jejuando. Aí Deus vai falar para o povo: aparta para mim Barnabé e Paulo para essa obra. Então eles nem sabiam, eles não entendiam. Paulo já sabia por causa da chamada dele no caminho de Damasco, mas eles não imaginariam que Deus naquele momento iria separá-los. Então quando nós oramos, é um ponto para Deus falar: vou te separar. Porque se Paulo estivesse em outro lugar, fazendo outro tipo de coisas, aquela palavra não ia vir naquele momento. Então, a partir do momento que a gente ora, é o momento que Deus usa para nos apartar para uma certa obra. Correto. Eles estavam em oração. Então, quem ora ouve a voz de Deus. Correto? Sim. Observe, estamos falando aqui que a oração contribui para os propósitos divinos, como você acabou de falar, e de endossar mais ainda. Observe que em Mateus capítulo 9, verso 35 a seguir, Jesus está olhando a multidão. E ele identifica que a multidão é como ovelha que não tem pastor. E chega um ponto que o Senhor Jesus diz o seguinte: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E o verso 38, olha o que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Olha o que Jesus está dizendo: rogai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Olha como a oração contribui no propósito divino. Tem uma pergunta aí, né? De Diego César. Oração Diego sem César. princípios bíblicos, Deus responde? Boa pergunta, Diego. Boa pergunta. Oração sem princípios bíblicos, Deus responde? Visto que nós temos a nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, como um princípio imutável, inalterável na nossa vida, toda oração tem que ser baseada naquilo que a palavra de Deus declara para nós, diz para nós. Exemplo. Já se ouve muito falar por aí, né? Tem aquela adagem de oração de feiticeiro, né? É aquela oração ao contrário. Ou seja, geralmente Deus pede para que nós venhamos a orar por aquelas pessoas, como eu já disse anteriormente, aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. O Senhor nos orienta a orar por eles, né? Para que eles recebam de Deus a graça, a misericórdia. Nós não podemos orar para Deus matar, como a gente ouve muitas vezes por aí. A gente não pode orar para que Deus lance aquela pessoa no leito, na cama. Não, nós fomos chamados para abençoar. Real. Então, é certo que toda oração que nós fizermos tem que estar dentro de um propósito, de um princípio bíblico, né? Me chama a atenção que o Senhor Jesus Cristo ele disse o seguinte: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Mas que tudo é esse? Se nós formos olhar o contexto do que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: se a minha palavra
estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, o princípio é esse. Se as minhas palavras, disse Jesus, estiverem em vós, tudo o que pedir em oração será feito. Ou seja, quem tem a palavra de Deus vai saber orar com sabedoria e com entendimento. Isso, ó, tem mais uma pergunta aqui, mas antes eu queria falar só algo, rapidão. Pronto, fica à vontade. Tiago mesmo vai falar no capítulo 4, no versículo 3, o seguinte: pedistes e não recebestes, porque vocês pediram mal, para gastarem nos vossos deleites. Então, você já adiantou assim, algo aí, viu? Que a oração, quando ela foge dos princípios bíblicos, é quando ela não está de acordo com o querer de Deus. É quando ela vai servir para ofender. Então, em toda essa questão, a gente pode anular. Eu acredito que o princípio bíblico da oração é isso: pedir coisas que não provêm de Deus, tipo a morte do irmão, que ele vá mal. Eu compreendo assim. Sim, como você já adiantou essa parte aí, né? Deixa eu pegar logo o que você disse aí para fechar essa parte aí também, que a gente ia chegar lá. Mais uma perguntinha. Segura a pergunta aí, né? Deixa a gente só concluir aqui. Pronto. É Guiz, né? Que tá fazendo a pergunta aí. Segura um pouquinho aí, né? Pra gente concluir isso aqui. Tiago diz assim, ó: pedis e não recebes, porque pedis mal para gastar no vosso próprio deleites. A gente ia chegar lá na frente. Já como foi adiantado, deixa eu adiantar isso aqui também. Ou seja, a nossa oração tem que estar coadunado de acordo com a vontade de Deus. Só sabe isso quem ora. Real. Só sabe isso quem ora. Entendeu? Vou chegar lá na frente um pouquinho. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não sei se eu posso adiantar aqui, né? 18 minutos. Quanto? 18 minutos. Então deixa eu adiantar logo esse ponto aqui. Né? Deixa eu adiantar aqui. Exemplo. Segura a pergunta aí, viu, Gui? A gente vai estar respondendo. Só para fechar esse ponto aqui. Exemplo. Ana era estéril, correto? Sim, senhor. E por causa disso ela sofria. A sua rival Penina a irritava. E todos os anos ela subia a Siló. Mas teve um ano que Ana subiu diferente. Nesse ano ela vai e começa a orar e se deleita diante de Deus, a ponto do sacerdote ali pensar que ela está embriagada, bêbada, né? E na oração de Ana ela diz assim: Senhor, se tu me abençoar com um filho, eu te darei, será teu. Vou te entregar. O que é que Deus faz? Ele abre a madre de Ana e concede a Ana um filho por nome Samuel. Agora perceba, quem foi Samuel? Juiz, profeta em Israel. O homem que estava diante de uma nação como juiz, como um profeta, coordenava todo o povo segundo o mandado de Deus. Só que Ana não fica apenas com Samuel. Quando ela entrega a Deus o que ela disse, a Bíblia diz que Deus concede mais filhos a Ana. Talvez depois, se eu na frente, porque o tempo está curto, eu queria falar esse propósito, na verdade, bem mais esmiuçado. Talvez a gente fale sobre isso. Então, a oração tem que ser com um propósito de Deus, um propósito divino. O que é a fé sem obra? Né? O que é a fé sem obra? É Guiz 45, que está perguntando. Veja bem, o próprio Tiago também falou sobre isso. A fé sem obra. Eu posso dizer que tenho fé, correto? Posso dizer assim, Sim. Eu sou um homem cheio de fé. Você pode dizer que é uma pessoa cheia de fé. Tudo bem. Aí as pessoas olham para você, quais são os resultados da tua fé? As pessoas olham para você, será que ela pode ver os resultados da tua fé? Porque ela procura a obra e não encontra. Agora Tiago diz o seguinte: através da minha obra, da nossa obra, as pessoas vão ver que nós temos fé. Então, é impossível alguém dizer que tem fé
e não viver o resultado dessa fé, porque a fé produz resultados. Com certeza. A fé, ela, como falamos no início, a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, quem tem fé, ora crendo, acreditando, e as coisas acontecem pela fé. Só uma pergunta minha também. Pronto, Guiz. Tá me ouvindo? Pronto. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É só uma pergunta. Em Isaías 29:13, Isaías vai estar lá profetizando contra Judá. Aí ele vai falar, porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Era tipo como se o povo adorasse ao Deus com os lábios, mas os seus corações estavam totalmente distantes de Deus. Eu queria saber se a fé sem obra seria tipo isso. Você com seus lábios crê, mas o seu coração verdadeiramente não está disposto a praticar isso. Tiago, Oi, tá me ouvindo? repete só o final da sua pergunta aí, por favor. Eu gostaria de saber se, no caso, a fé sem obra seria isso. Com os lábios você até professa, mas as suas ações não são de acordo com isso. Porque aquele povo até adorava com os lábios, compreende? Mas as ações deles não estavam dispostas a adorar a Deus. Também se enquadra nisso aí, porque como nós dissemos, a fé ela abrange vários aspectos da vida cristã. Exemplo, existe a fé para cura, né, é o dom da fé. Existe a fé para a salvação. Existe a fé, as obras, né? É a fé como dom e a fé que fala acerca das obras. Ou seja, nós entendemos que essa fé que nós estamos falando aqui, movido pela oração, ela é uma fé que está coadunada ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de vida. Ou seja, Sim. o meu estilo de vida, o meu modo de vida, vai dizer para a sociedade se eu sou uma pessoa de fé ou não. Porque, às vezes, nós mudamos o sentido de fé. Às vezes, nós mudamos o sentido de fé da seguinte maneira. Fé é aquele que tem coragem de profetizar. Não é isso? Real. Tá me ouvindo? Tô sim, Tá tô. me ouvindo? Pode continuar. Tem coragem de falar, né? De dizer que não tem medo, de falar aquilo que Deus manda. Às vezes nós erramos o conceito real da fé. A maneira de sabermos se temos fé é através daquilo que nós produzimos. Olha Para aí. Deus, não para o homem. Isso é muito importante ser falado, porque observamos o seguinte. Eu pergunto aqui, você tem coragem, e quando eu digo você, estou abrangendo, né? De mudar o seu modo de vida para servir melhor a Deus? Você tem coragem de deixar alguns costumes, alguns hábitos, Meu para se Deus. entregar mais para Deus? Isso é fé, é abrir mão daquilo que eu particularmente gosto, mas que não agrada tanto a Deus assim. É abrir mão daquilo que aparentemente me faz bem para me entregar por inteiro a Deus. Isso é fé. Exemplo, quando Deus aparece para Abraão e faz um pedido a ele, o que é que Deus pede a Abraão? Pede qualquer coisa. Deus pediu a Abraão aquilo que Abraão mais gostava, mais amava. E a Bíblia enfatiza ao dizer assim, a Bíblia enfatiza dizendo o seguinte, eu quero o teu filho, teu único filho. Único. Oh, aquilo ali mexeu com Foi aí. Abraão, sem dúvida. Aquilo ali mexeu com as estruturas de Abraão. Mas lá em Hebreus deixa registrado dizendo o seguinte, que Abraão creu em Deus de tal forma
que ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaac. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele sobe ao Moriá, a Isaac pergunta, pai, tá aqui o cutelo, a lenha, o fogo. Agora, cadê o cordeiro? Cadê? Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão diz assim, o Senhor para si proverá cordeiro, meu filho. Mas Abraão sabia que o sacrifício estava ali, que era ele, o filho dele. Você quer falar alguma coisa? Não, pode ir, só estou gesticulando. Pode ir. Então, lá em Hebreus, vai falar sobre essa fé de Abraão. Né? Ele creu de tal maneira que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaac. Então, fé é quando nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida de Deus. É quando nós deixamos de viver o nosso querer para viver o querer de Deus. E tudo isso só é conquistado através da oração. Eu posso correr um pouquinho aqui, Tiago? Porque eu devo estar restando uns 10 minutos, né? Eu vou correr um pouquinho aqui. 9 minutinhos. 9 minutos. Vou correr um pouquinho aqui para a gente finalizar. Não vai dar tempo de finalizar tudo, mas eu tenho certeza que apenas aquilo que Deus quer que a gente venha aprender nessa noite é o que será dito, né? Então, mas observe algo aqui. A oração nos leva a viver o projeto de Deus, a vontade de Deus. E quem ora nunca mais vive a sua vida. Você que está ouvindo, guarde isso. Quem ora nunca mais vive a sua vida. Alguém que ora e se entrega à oração, ele começa a viver a vida de Deus. E isso é o mais importante. Então, a oração, primeiro, ela mexe conosco. A primeira mudança que a oração faz, ela faz primeiro na nossa vida. Ela muda primeiramente nós por dentro. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou pregando, não estou só ensinando, mas que tem hora que a gente sente esquentar um pouquinho aqui o coração, né? Mas escute isso. O primeiro objetivo da oração não é mudar as coisas, as circunstâncias externas. É nos mudar a nós mesmos internamente. Então perceba isso. Vou citar esse exemplo para correr para outro. Vou citar aqui rapidinho. Né? Ana. Quem era Ana antes da oração? Aí, 1 Samuel 1:10, 1:8, 7, vai dizer que Ana era alguém, uma mulher amargurada, de alma, de espírito. Nem vontade de comer Ana tinha. Nem vontade de comer Ana tinha. Ela é essa pessoa cabisbaixa. Ana era essa pessoa. Né? Ela vai para a oração. Existe o período também durante a oração. Durante a oração, ela está derramando sua alma diante de Deus. Ela está derramando a sua alma diante do Senhor. Só que depois da oração, aí é porque não tem como a gente ver por causa do tempo, mas 1 Samuel 1:18, 1:19, 1:20, 26, 27 do primeiro capítulo, a Bíblia vai dizer primeiro que quando Ana levanta da oração, o seu semblante já não é mais o mesmo. Ou seja, a oração mudou Ana por dentro. E quando mudou Ana por dentro, automaticamente as coisas ao redor dela também começou a ser mudada. Como eu disse, a gente adiantou uma parte aqui, mas não tem nenhum problema. As coisas em volta dela começou a ser mudada porque veio Samuel. E quem era Samuel? Porque Ana vai dizer assim, ó, por este menino orava eu. Só que a gente costuma pensar, dizer o seguinte, que Ana só orou naquele momento que ela estava em Siló, que ele identificou pensando que ela estava bêbada. Não, Ana já tinha uma vida, um costume de oração por aquela criança. Pedindo para que Deus intervisse na vida dela. E chegou um momento de Deus. A Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de Ana. Por que o Senhor se lembrou? No capítulo 1, não me lembro bem agora o verso, mas em 2 textos, em 2 versículos, a Bíblia vai dizer que Deus a deixou estéril. Deus a deixou estéril. Ou seja,
Eu faço uma pergunta aqui. Será que havia algum propósito de Deus em deixar Ana estéril? Sim, Sim. havia. Por isso que eu disse que a nossa oração contribui para o propósito de Deus. Porque como estava a nação naquele momento? Como estava o povo de Deus? Eli já estava velho, tinha perdido a visão espiritual. Ofni e Finéas, nem se fala. A Bíblia diz que Deus desejou matar, queria matar. Então, estava em falta de homem de Deus. Estava em falta de pessoas que, de fato, assumissem um compromisso, um propósito com Deus. Então, quando Ana ora, faz o propósito, Deus ouve e diz, agora eu respondo a oração dela. Mas por quê? Porque havia um propósito de Deus estabelecido. Havia uma vontade de Deus estabelecida. Tanto é que Ana não tem só Samuel. Deus deu outros filhos para Ana. Né? Então, quando nós oramos, o que muda primeiro é dentro de nós. E tem algo interessante, eu até escrevi aqui, né? Eu escrevi aqui para não esquecer. Mas observe isso. Quanto mais nós oramos, mais nós descobrimos que somos pecadores e cheios de defeitos. Correto, Thiago? Aí alguém pergunta assim, mas por quê? Alguém pergunta assim, mas por quê? Existem coisas que é experiência de oração. Existem coisas que você tem na experiência de oração. Né? Porque quanto mais você ora, você está perto de Deus. Quanto mais você ora, você está perto de quem é santo. E quando você está perto de quem é santo, você começa a ver os seus pecados, as suas falhas. Então, diante da luz da santidade de Deus, quanto mais perto da luz da santidade do Senhor, mais a gente consegue identificar o nosso erro, nossas falhas. E eu quero deixar um conselho aqui, né, uma orientação de Deus para as pessoas que estão nos assistindo. Quando você firmar um propósito de oração e vier aquele sentimento de culpa, querendo acusar você, porque nós erramos, falhamos todo dia. Aquele sentimento em dizer que você não é digno, não pare de orar, não. É porque a oração está fazendo você descobrir quem você é. Mas em tudo isso, o que repousa sobre a tua vida é a graça e a misericórdia divina. E essa graça e misericórdia vai te encaminhar para o centro do projeto, do propósito divino. Existem projetos, existem promessas que só se cumprirão quando nós se deixarmos ser guiados pelo poder da oração. Pai, 2 minutos, Falta viu? 2 minutos. Vou fazer minhas considerações finais aqui. Falando e terminar. Pronto, vou fazer minhas considerações rapidinho aqui. Eu vi Danilo publicar e escrever aí que a oração é o nosso jardim. Correto. Então, observe o seguinte, para nós finalizarmos. Hoje existem vários empecilhos para a gente não orar, vários desafios que nos levam a não orar. A rede social, não é que eu sou extremista, não, mas temos que tirar o nosso tempo para Deus. Né? Não podemos deixar ser dominado por isso. A rede social, o desânimo, a falta de fé nos faz não querer orar. Né? Mas existe um modo de vencer esses desafios. Existe um modo de vencer os desafios da oração. Aí alguém pergunta, qual é, presbítero Anderson? Orando. Só existe um modo de vencer os desafios da oração. E qual é? Orando. Deus abençoe. Terminar para deixar você fazer suas considerações finais. Foi um prazer estar com vocês. Danilo, muito obrigado. Deus te continue abençoando. Eu espero que tenha havido algum efeito da parte de Deus em vossas vidas. Danilo está pedindo para salvar a live, Thiago. Pronto. Presbítero Ando, foi um prazer receber o senhor aqui nessa noite conosco. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Receba um abraço da Almadecal. Deus lhe abençoe grandemente. Creio que teremos próximas oportunidades. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Alan do Bebe Água. Deus abençoe, Alan. Queridos, quinta-feira estaremos aqui novamente com a série A Minha História. Convido todos vocês. Deus abençoe.